Olá, gente, tudo bom? Eu sou Stephanie Azevedo, psicanalista, especialista no enfrentamento à violência doméstica e dona do maior hospício na internet. Isso mesmo, se você é uma ex-louca, já me segue que aqui é o seu lugar. E essa nossa playlist aqui que eu tô montando tem o intuito de desbravar esse livro aqui, Mulheres que Correm com os Lobos, de Clarissa Pinkola Estés. E esse livro, ele reúne, né, uma série de contos do mundo inteiro para nos auxiliar a olhar para essa mulher selvagem. Mas assim, gente, muita gente julga o livro achando que é questão tipo de fazer uma fogueira e ficar dançando pelada em volta. Se você quiser, você pode também, mas não é sobre isso, tá? É uma visão muito psicanalítica, até porque Clarissa é psicanalista, né? Ela levou quase 20 anos para escrever esse livro, tá? Então é um livro muito poético e filosófico. E se você ler 10 vezes ele, você vai ler 10 livros diferentes. Fora que normalmente é muito difícil alguém que consiga lê-lo e entendê-lo sozinha. Então, com esse intuito que eu tô aqui para te auxiliar, e aí essa nossa playlist é cada vídeo com uma das histórias para ficar algo um pouco mais palatável, um pouco mais possível de você entender, pensar sobre aquele conto para depois partir para o próximo, tá bom? Então, bora começar do começo, né? A gente começa ali com o conto La Loba, né? E assim, vai ter várias coisas que ao longo do livro você vai perceber que a Clarissa repete, né, esses conceitos. E isso é bom, porque aí você começa a, a assimilar o que aquilo ali significa, né? Mas nesse conto, como ele tá ali no começo do livro, a gente ainda partindo do princípio que você nunca tenha lido, você não sabe que isso vai acontecer. Então vou pontuar aqui para vocês. Por exemplo, a questão dos ossos, né? Sempre que aparece algo falando sobre os ossos, né? A gente de cabeça assim que eu lembro por exemplo, outro conto que ele fala dos ossos é a mulher esqueleto e vários outros, né? Então a Clarissa ela traz várias vezes esse conceito ali dos ossos. O que significa? Gente, os ossos é a nossa essência, né? Porque os ossos é o que fica quando nada mais está. Então, quando a gente morre, é enterrada, vai a nossa pele, vai a nossa carne, vai a nossa alma, vai tudo, mas o que vai ficar? Os ossos. Então ninguém nunca vai tirar da gente os ossos. Então os ossos aqui pro livro, ele vai significar a nossa essência. E esse primeiro conto, eu vou contar, né, o conto com as minhas palavras. Espero que você... É interessante que vocês leiam, tá? Vocês podem ouvir aqui, depois ler, ou então ler e vir, ouvir, mas é interessante que vocês leiam, que vai ter muito mais detalhes, né? E aí depois eu coloco as considerações. Então esse primeiro conto, que seria da La Loba, né? É uma mulher, uma anciã, que está no deserto e ela vai catando os ossinhos, né, de um lobo até montar esse lobo inteiro. E aí, quando ela monta esses ossinhos e tá ali o esqueleto inteiro desse lobo, ela começa a cantar. Quanto mais ela canta, aí começa a surgir pele, aí começa a surgir músculo, até chegar ao ponto de ter os pelos. E esse lobo, né? Essa loba, porque na verdade é uma loba, essa loba se levanta, sai correndo ali pelo desfiladeiro e quando já tá numa rapidez, numa velocidade alta, simplesmente vira uma mulher formosa que sai correndo muito livre e muito tranquila, né? De forma muito livre mesmo, né? Então, e fim de conto, né? Então, o que isso significa? Os ossos é essa relação dessa essência. Outra coisa que vai ser muito falado nesse livro é sobre vida, morte e vida, tá? E aí a gente vai adentrar muito nisso conforme a gente for conhecendo cada um dos contos, que é sobre os nossos ciclos em todos os sentidos, não só os ciclos menstruais, mas nossos ciclos de vida mesmo. Por exemplo, eu fui casada há 10 anos com o pai dos meus filhos. Hoje, esse ano,
eu completo 10 anos de divorciada, tá? Então, quando eu paro para lembrar de quando eu era casada, primeiro que eu tenho uma dificuldade muito grande, porque justamente a impressão que eu tenho é que era outra vida. Eu não consigo nem lembrar um diálogo que a gente tenha tido, entendeu? Hoje eu não consigo identificar qualquer coisa que a gente tenha em comum a não ser os nossos filhos, né? Então, é isso, né? Essa questão do vida, morte, vida é essa várias vidas que a gente pode viver dentro de uma única vida. Tem um livro que eu gosto muito que é eu não lembro o primeiro nome dela, acho que é Isabel Allende, que é Violeta. É um livro bem denso, mas diferente do Mulheres que Correm com Lobo. É um livro fluido, que dá para você sentar, você vai conseguir ler bastante, embora ele seja bem grosso. E eu gosto da forma que ele faz, né, a forma que ela conta, porque assim, a Violeta, né, que é o nome da protagonista, é ela contando, ela escrevendo uma carta. O livro inteiro é como se fosse ela escrevendo uma carta, revivendo toda a vida dela desde a infância. E é maravilhoso, porque lendo esse livro a gente vê quantas vidas pode se ter dentro de uma vida. E no Mulheres que Correm com os Lobos a gente vai falar muito sobre isso e como que é doído, né? Porque toda morte é doída, né? Toda morte ela traz um luto, mas para a gente viver algo novo, a gente precisa deixar morrer o que não faz mais sentido. Então é uma dor, é um desconforto, mas é para um propósito maior, né? E aí o cantar aqui nesse conto, ele é a transmutação desse luto, né? Ele é o resgate dessa essência através dos ossos, e o cantar, ele é como se fosse, Freud traz o conceito de sublimar, né? Sublimar seria das defesas emocionais mais complexas, né? E mais benéficas que existe, que é justamente você pegar algo que não foi legal, pegar um trauma e transformá-lo num propósito, a ponto de você não... a cicatriz sempre vai existir, mas você vai fazer aquilo ali uma inspiração para você não mais viver esse luto. É mais ou menos isso, não mais viver essa dor. E esse cantar é justamente de forma personificada ali essa sublimação, tá? Então esse cantar dela, principalmente para trazendo para essa questão feminina, o cantar é sobre liberdade, é sobre você poder soltar a sua voz de forma literal, poder sentir através da voz, porque como que você vai cantar sem sentir, né? Então ela sente e ela comunica o mundo através da voz, e através dessa comunicação ela dá força para essa mulher selvagem, para essa loba que, por causa do conto dela, se permitiu viver de novo e, mais ainda, gozar da sua liberdade. Tanto é que saiu correndo ali de forma muito livre, muito tranquila, né? Muito feminina. Então é isso, gente, é isso que esse conto tenta trazer pra gente, esse resgate da nossa mulher selvagem através da nossa essência. E aí, você tinha entendido dessa forma ou tinha entendido de maneira diferente? Conta aqui pra mim e bora filosofar!